Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta live sobre teoria dos jogos. Então, estamos no nosso tema hoje, por que estudar a teoria dos jogos? Todos nós, em algum momento da nossa infância, tivemos um contato com algum jogo. Um jogo de salão, mais modernamente, os jogos eletrônicos, ou uma disputa esportiva. Aí você vê vários jogos, né? Fosse uma brincadeira de criança ou algo mais elaborado, como um campeonato de xadrez, todos nós já participamos de alguma espécie de jogo. E aqui para nós, pessoal, xadrez é um jogo extremamente estratégico, muito raciocínio matemático, muito raciocínio lógico, realmente um poder de decisão que a pessoa precisa ter para poder vencer. Checkmate, né? Mesmo depois de adultos, alguns jogos, como o futebol, continuaram despertando paixões. De certa forma, principalmente como a recreação, jogos são algo tão presente no nosso dia a dia que os encaramos como algo natural. A maioria das pessoas provavelmente não considera os jogos algo a ser estudado seriamente. Contudo, refletindo um pouco, veremos que em nossa linguagem corrente, com frequência tratamos como se fossem jogos, atividades bem mais sérias do que aquelas que praticamos nos momentos de lazer. O interesse pelo jogo fica cada vez mais evidente quando empregamos expressões do tipo o jogo da política internacional. Realmente tem um jogo, quando você pensa, por isso que fala o jogo, porque envolve muitas questões de decisão de preço, de câmbio, de taxa de juros, de alíquota, de importação, de exportação. O jogo da livre concorrência, porque os mercados são imperfeitos, e aí você lida com estruturas oligopolística, monopolística, concorrência monopolística, concorrência oligopolística, certo? E etc. O que parece sugerir que algo há algo em comum entre negociações internacionais, decisões estratégicas de executivos de empresas competidoras e uma partida de xadrez. De fato, isso realmente ocorre. Existe uma característica importante presente ao mesmo tempo em uma partida de xadrez, em um encontro internacional de líderes, para discutir medidas de não proliferação nuclear, e nas decisões de empresários quanto ao lançamento de um novo produto, para competir com produtos semelhantes. O fato de os indivíduos e as organizações tomarem suas decisões em uma situação de interação estratégica. Dessa forma, sempre que um conjunto de indivíduos, empresas, partidos políticos, etc., estiverem envolvidos em uma situação de independência recíproca, em que as decisões tomadas influenciam-se reciprocamente, pode-se dizer que eles se encontram em um jogo, porque tem que decidir preço, quantidade, custo de produção, decisões a partir da decisão que o competidor, ou seja, a outra empresa rival, toma, decisões relacionadas a marketing, decisões relacionadas à estratégia de marketing. No próximo capítulo definiremos com maior precisão o que é um jogo, mas esperamos já ter dado uma noção do tipo de situação que irá nos interessar daqui por diante. Além, assim, situações nas quais a interação estratégica pode ser caracterizada como jogos. A questão agora é se existe alguma maneira de analisar, conhecer melhor os possíveis desdobramentos desse tipo de situação, em que a interação estratégica. É exatamente aqui que a teoria dos jogos entra em cena. Vamos ilustrar para que serve a teoria dos jogos, utilizando como exemplo uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Mar de Bismarck. Olha a decisão que foi necessária tomar. Entendendo a lógica da situação, então, em 1942, em dezembro, observe que a Segunda Guerra Mundial foi entre os anos de 1939 a 1945. Até 1945, o dia D, no qual os alemães, japoneses, italianos, finalmente, totalmente perderam a guerra. Né? Nesse ano, então, de 1942, dezembro, o alto comandante de guerra japonês decidiu transferir um maciço reforço da China e do Japão para Lai, em Papua Nova Guiné. Isso permitiria aos japoneses se recuperarem da derrota de Guadalcanal e se prepararem para a próxima ofensiva aliada.
Contudo, a movimentação de um volume grande de tropas por mar tinha um risco elevado e poderio aéreo aliado à área era fortíssimo, ok? Poderio aéreo era muito forte. Observe aqui nesse mapa no Google Maps, Earth, né? A Papua Nova Guiné, observem aqui, essa parte de baixo. Essa aqui é o Mar das Filipinas, para cá, essa região é o Oceano Pacífico Norte. Aqui, lógico, a China continental, a China nacionalista, Taiwan, Japão, aqui da Segunda Guerra, estava aliado junto com os alemães e italianos, Coreia do Sul. Esse aqui é junto ao Mar das Filipinas, você vê aqui, ó, essa região aqui que nós estamos falando, ó, vermelho. Ok? Mesmo assim, os japoneses reuniram 8 destroyers, vocês sabem, aqueles navios de guerra poderosíssimos, com várias frota aéreas, poder bélico, militar, com bombas, torpedos de longo alcance e longa distância. Hoje, vários realmente estão ligados até a jogar bombas de alta precisão e grande poder, né? Grande poder de destruição. 8 transportadores de tropas e mais 100 aviões de escolta para a operação. A frota japonesa partiu de Rabaul, também em Papua Nova Guiné, Papua Nova, né? Em 28 de fevereiro de 43, transportando em torno de 6.900 soldados para reforçar suas linhas de defesa em Lae, e navegando à velocidade máxima. Um dado importante na situação era o fato de que o comboio japonês dispunha de 2 rotas alternativas. A rota pelo sul, que apresentava tempo bom e boa visibilidade, e a rota pelo norte, que apresentava tempo ruim e baixíssima visibilidade. As forças aliadas, por outro lado, somente possuíam aviões de reconhecimento para pesquisar uma rota por vez, sendo que a busca em qualquer uma das rotas consumia um dia inteiro. Dessa forma, se as tropas aliadas enviassem seus aviões de reconhecimento para a rota certa, poderiam começar o ataque em seguida. Porém, se mandasse os aviões para a rota errada, perderiam um dia de bombardeio. Os aliados também sabiam que se os japoneses escolhessem o sul e fossem localizados de imediato, o bom tempo garantiria 3 dias de bombardeio. Todavia, se os japoneses tivessem escolhido a rota norte, mesmo que os aliados os colocassem logo no primeiro dia de buscas, o mau tempo permitiria apenas 2 dias de bombardeio. A melhor situação para a aviação aliada acontecia se enviasse os aviões de reconhecimento para a rota sul e os japoneses tivessem escolhido essa rota. Nesse caso, seria possível atacar o comboio durante 3 dias. A pior situação para os aliados seria se os japoneses tivessem ido pelo norte e os aviões de reconhecimento fossem enviados no primeiro dia para a rota sul. Os aliados perderiam um dia por iniciar a busca na rota errada e mais outro dia pelo mau tempo da rota norte, dispondo apenas de um dia para bombardear o comboio. Caso os japoneses tivessem escolhido a rota norte, os aliados também mandassem seus aviões iniciarem a busca por essa rota, os aliados perderiam apenas um dia de bombardeio devido ao mau tempo, tendo, pois, 2 dias à sua disposição para atacar o comboio. Por último, se os japoneses escolhessem o sul e os aliados começassem sua busca pelo norte, perderiam um dia em função do engano e teriam 2 dias de bombardeio efetivo à disposição. Então, se você fosse um comandante aéreo aliado, o que faria? Então, você teria que decidir, você teria que realmente considerar todos os fatores que estão relacionados ao bombardeio, o que seria mais econômico e mais eficiente para vencer a guerra ou para vencer aquela batalha. Em 1º de março, o comboio japonês foi avistado por um bombardeio de patrulha B-24 Liberator. No primeiro dia de busca, os aliados tinham enviado seus aviões de reconhecimento para a rota norte e encontraram os japoneses ainda no primeiro dia. Após esse primeiro contato, bombardeiros pesados norte-americanos foram enviados, mas não conseguiram localizar o comboio japonês devido ao mau tempo.
No dia 2 de março, houve um novo contato visual com o comboio e vários B-17 fortalezas voadoras atacaram, afundando navios de suprimento e transporte. Você sabe essa questão de logística, transporte, decisões de transporte, decisão de localização, em uma guerra é fundamental. E no mundo empresarial também uma estratégia, são estratégias realmente muito significativas. Aqui nesse caso, é muito importante para realmente poder de decidir se você vai realmente aumentar sua produtividade e sua venda no mercado, na competição do mercado. Nós estamos fazendo uma aplicação aqui da guerra para o mundo empresarial. De 1.500 soldados que estavam sendo transportados em um dos navios, cerca de 700 morreram. 2 destroyers, Yukizaki e os Asaguno, se anteciparam ao comboio para desembarcar os sobreviventes que conseguiram recolher em Lai, retornando mais tarde. Enquanto isso, ao entardecer e durante a noite do dia 2, o comboio sofreu bombardeios esporádicos. Isso aqui para mostrar um destroyer Yukizai, tá? Japonês, destroyer Asaguno, ou Asaguno, melhor dizendo. No dia 3 de março foi um dia de ataques incessantes. Inicialmente, às 10 horas da manhã, fortalezas voadoras bombardearam navios japoneses a média altitude, forçando o navio do comboio a se dispersarem para reduzir os danos que que arrasou a viagem. Em seguida, 13 Built Fighters atiraram em seus 4 canhões de 20 milímetros e 6 metralhadoras, danificaram as armas antiaéreas dos navios japoneses, comprometendo os tombadilhos e provocando grandes baixas na tripulação. Então, o que nós vemos aqui? Seguiram-se bombardeios de 13 USB-25 Missiles, lançamento de torpedos de aviões B-25 multiplicados para ataques a baixa altitude, ataques de aviões USAF A-20 e novos bombardeios de B-17. À tarde, houve mais ataques com aviões Missiles RAF Bostons, né? Todos os transportadores de tropas foram afundados, juntamente com os destroyers Shirayuki, Arashio e Tokisuzai, ou Tsukase, né? Tokisuzai. Aqui é para mostrar o que é USB-25 Missiles e o USAF A-20. Aqui também nós temos os destroyers Arashio, é grande, né? E destroyers Yuki Suzaki, né? Tsukase, Yuki Tsukase. Lançamento de torpedos, esse daqui é o B-25 que falamos, modificados para ataques de baixa altitude. Olha as bombas de baixo, são modelos japoneses, né, que nós estamos falando. O destroyer Asagumo foi afundado posteriormente ao se envolver em um novo combate enquanto recolhia sobrevivente do Arashio. Mesmo depois da batalha encerrada, após 2 dias de bombardeios, seguindo ordens dos comandantes aliados, aviões e navios atacaram os navios de resgate japoneses, assim como sobreviventes que flutuavam em botes salva-vidas ou nadavam no mar. Aqui essa foto, ó, no nome da misericórdia, que doe, né? Contribua, se solidarize. Mais ou menos é nessa ideia, né? Nesse período precisava de muita gente para poder ajudar os feridos de guerra. Apesar de ser uma evidente quebra de Convenção de Genebra, os aliados justificaram sua ação afirmando que os sobreviventes, se resgatados, poderiam ser rearmados e enviados à linha de combate. Olha a situação. Apenas 4 destroyers conseguiram recuar de volta até o ponto de partida, em Rabaul. A batalha tinha sido um desastre para o Japão. Não apenas foram perdidos todos os navios de transporte e 4 destroyers. Apenas 800 soldados conseguiram chegar ao seu destino em Lai. Calcula-se a perda de soldados e marinheiros japoneses em cerca de 2.900 homens. Como os aliados encontraram os japoneses logo no primeiro dia de busca? Olha a pergunta. Sem dúvida, seria muito difícil responder essa pergunta, considerando toda a complexidade das circunstâncias que envolveram a batalha, da qual somente listamos alguns dados. Na verdade, em geral, as situações de interação estratégica
tenham ou não o caráter dramático de uma batalha de guerra, são situações muito complexas e de difícil análise simplesmente observando os dados da situação. O que realmente precisamos para poder afirmar algo acerca de qualquer situação de interação estratégica em geral, e acerca da Batalha de Bismarck em particular, é de um modelo. Um modelo nada mais é que uma representação simplificada da realidade, de um objeto de estudo. No caso, de uma situação de interação estratégica, em que a situação é apresentada de forma simplificada, em que, posteriormente, alguns elementos são destacados enquanto outros são obtidos. Então, nós vamos fazer uma simplificação da realidade, um modelo. Tá? A seleção dos elementos a serem destacados ou obtidos não é arbitrária. Omitimos fatos que consideramos pouco importantes, ou até mesmo irrelevantes para a compreensão do que está sendo estudado. Ao mesmo tempo que destacamos aquilo que consideramos essencial e decisivo para o entendimento do nosso objeto de estudo. Segundo o dicionário Aurélio, arbitrário é que não segue regras ou normas que não têm fundamento lógico. Então, fazemos isso porque a realidade sempre envolve um elevado grau de complexidade, de tal forma que dificilmente conseguiríamos entender os fatos se tentássemos dar conta de todos os detalhes. Então, o que é o modelo? É uma simplificação da realidade. Nós vamos utilizar modelos em teorias dos jogos para abstrair a realidade, afastar os elementos mais complexos e utilizar os elementos mais importantes que são decisivos para o resultado, para o payoff, como falamos em teoria dos jogos, para o resultado, para a recompensa dos jogadores ou do jogador que vence o jogo. É claro que isso envolve um risco, né, pessoal? Temos de ser criteriosos no momento de distinguir quais elementos devem ser destacados por sua importância e quais devem ser omitidos por serem pouco relevantes. Se por algum equívoco forem destacados elementos que não são muito importantes para o entendimento da situação e sua posterior análise, ou forem omitidos elementos importantes, corre-se o risco de chegar a conclusões totalmente equivocadas. Então, o que é que nós fazemos em teoria dos jogos? Vamos selecionar os elementos que determinam o modelo, determinam o negócio, determinam o resultado, o payoff. Felizmente, a teoria dos jogos nos oferece tanto algumas formas de modelar uma situação de interação estratégica, quanto de analisar essa situação após elas terem sido modeladas. Eis um modelo muito simples que poderemos utilizar para a análise da Batalha do Mar de Bismarck, representada na tabela a seguir. Observe essa tabela. As forças aliadas e o comboio japonês. Nós temos duas rotas, a rota sul e a rota norte. Então, a Batalha do Mar de Bismarck ela foi decisiva, no qual os aliados venceram os japoneses nessa batalha. Tá, mas tinha aqui, quando nós falamos das forças aliadas, tinha a decisão de buscar a rota sul no primeiro dia ou buscar a rota norte no primeiro dia. Buscar a rota sul, buscar a rota norte poderia ser decisivo para um ou para o outro lado, ou para as forças aliadas, Estados Unidos, França, Inglaterra, os aliados que estavam ali cooperando para vencer a guerra, ou o comboio japonês. Aí, quando nós pensamos assim, poxa, se as forças aliadas tivessem adotado a rota sul no primeiro dia, se eles tivessem adotado a rota sul no primeiro dia, 3 dias de bombardeio iria acontecer, 3 dias de bombardeio. Se tivesse adotado a rota sul, 1 dia de bombardeio. Observe, se tivesse adotado as forças aliadas a rota norte no primeiro dia, eles teriam aí incorridos em 2 dias de bombardeio. Se tivesse escolhido a rota norte, a rota sul e a rota norte são 2 dias de bombardeio. Então, nós verificamos aqui que a combinação de estratégias escolhidas pelas forças aliadas, representada pelas linhas, e pelo comboio japonês, representado pelas colunas, nós percebemos o seguinte: o que teria ocorrido no caso se as forças aliadas tivessem escolhido iniciar sua busca pela rota sul e os japoneses tivessem enviado o comboio também para a rota sul? Né? São as coisas que nós precisamos considerar. Na cédula superior esquerda da tabela, 3 dias de bombardeio. Nós estamos vendo aí, 3 dias de bombardeio.
O leitor poderá identificar imediatamente que a tabela tem exatamente as características de um modelo, e de fato é. Ela omite inúmeros detalhes da batalha, para se concentrar apenas naquilo que parece essencial. Para onde os aliados mandaram seus aviões de reconhecimento no primeiro dia e por onde os japoneses escolheram enviar seu comboio pela rota norte de mau tempo ou pela rota sul de bom tempo. Então, isso aí, essas coisas não foram consideradas porque o modelo ele procura sintetizar, simplificar a realidade. Você pensa assim, não, o que é melhor para ambos os lados? Não tem essa opção. Caso os japoneses tivessem escolhido o sul, o melhor teria sido enviar os aviões para o sul. Já na hipótese de os japoneses terem enviado o comboio para o norte, melhor seria enviar os aviões pelo norte. Se você fosse o comandante das forças aliadas, o que faria? Vira e mexe, você tem que tomar essas decisões na sua empresa. Com nossos modelos simplificados, ficaria clara a resposta. Você deveria mandar os aviões fazerem a busca no primeiro dia pela rota norte. Isso porque, enquanto para os aliados a melhor estratégia dependia de os japoneses decidirem, para os japoneses a rota norte era a melhor escolha caso os aliados escolhessem o sul. E era uma opção tão boa quanto a rota sul se os aliados escolhessem a rota norte. Isso é porque, na visão deles, eles não conseguiam perceber que escolher uma rota norte, na verdade, eles não tinham simetria de informação. A informação para eles era incompleta, era imperfeita, né, para os japoneses nesse caso. Né? Para entender a razão disso, basta examinar a tabela. Se os aliados começassem a buscar pelo sul, a escolha da rota sul acarretaria 3 dias de bombardeios, ao passo que a escolha da rota norte acarretaria apenas 1 dia de bombardeio. Já se os aliados escolhessem a rota norte, a escolha da rota sul ou da rota norte não faria diferença. Ambas acarretariam 2 dias de bombardeio. Ok? Então, portanto, como a rota norte acarretaria um menor número de dias de bombardeio, em um caso de igual número de dias de bombardeio em outro, né, a rota norte era a melhor opção para o comboio japonês, dado que o alto comando naval do Japão desejava, obviamente, minimizar suas perdas. Conscientes disso, os aliados enviaram seus aviões para a rota norte e o resto da história nós já contamos. Né? Então, o que nós vemos aqui? De certa maneira, os aliados, entre aspas, adivinharam por onde os japoneses viriam, simplesmente considerando, primeiro, que os japoneses agiriam racionalmente, ou seja, que eles eram racionais para tomar decisões. E aí, vira e mexe, nós consideramos que os agentes econômicos são racionais. Que as pessoas são racionais. Se aumenta o preço do combustível, elas vão demandar menos combustível, talvez andar de ônibus, de bicicleta, de moto. Então, nós pensamos que as pessoas são racionais quando acontece um evento. Geralmente é isso que acontece. Você espera uma reação que parece lógica. Aqui, nesse caso, não se exporiam as perdas necessárias. 2. Os dados da situação, o número de dias de bombardeio que o tempo em cada rota permitiria. Era uma boa aposta e se mostrou bem sucedida. A partir de um modelo muito simples, mas que já incorpora alguns princípios de teorias dos jogos, que você terá a oportunidade de estudar neste livro, fomos capazes de entender o que aconteceu na Batalha do Mar de Bismarck, a partir de um conjunto de dados muito pequenos, a disponibilidade de aviões para reconhecimento dos aliados e as condições meteorológicas das duas rotas. Ou seja, os aliados tinham o conhecimento meteorológico para eles, claro. Então, eles tinham informações que eram importantes e decisivas para a batalha. Dessa maneira, não foi preciso pesquisar o que se passou com o alto comando japonês, nem com o comando aéreo aliado na área para entender as opções de cada lado e as consequências da batalha. Em outras palavras, nosso modelo simplificado, que já é uma aplicação da teoria dos jogos, nos permitiu entender a lógica da situação. Como afirmou John Macmillan, um dos objetivos da teoria dos jogos é entender a lógica da situação. Então, nós precisamos entender o contexto, o nosso contexto, e que aí muitas vezes o nosso adversário, a pessoa que está jogando conosco, ela está cega,
ela não consegue perceber outras informações que são decisivas para a tomada de decisão. O que se primordia, o que se, na verdade, dá maior importância, maior relevância, o que é mais primordial, melhor dizendo, é realmente a capacidade de entender o contexto, a lógica do jogo. O que significa entender a lógica da situação? Foi o filósofo austríaco Karl Popper, 1912 a 94, quem cunhou a expressão lógica situacional ao se referir ao método das ciências sociais. Em sua opinião, sociais deveriam buscar compreender objetivamente, as ciências sociais deveriam buscar compreender objetivamente a lógica de uma determinada situação de interação entre o indivíduo e as organizações, a partir dos dados, né? A partir dos dados objetivos dessa situação. Estatística, são dados objetivos, ou seja, os dados quantitativos. Se você está lidando com receita e despesa, a contabilidade, o balanço patrimonial. Se você está lidando com guerra, os números, lugares bombardeados, número de soldados, número de possíveis soldados, poder de ataque do inimigo, etc. Por aí vai. Sem analisar a subjetividade dos indivíduos envolvidos, ou seja, sem investigar os sentimentos, expectativas, desejos dos indivíduos que participam das interações. Não são relevantes a subjetividade. O que para nós interessa, em teoria dos jogos, são os dados objetivos. Quanto que a pessoa tem para investir na bolsa de valores? Quanto a empresa tem de produtos para vender no mercado? Quanto a empresa tem na sua capacidade de entregar ao cliente o produto? Essas são decisões, informações objetivas para você decidir quando se fala de teoria dos jogos. Caberia, assim, às ciências sociais, de acordo com Popper, explicar as ações praticadas em uma situação de interação entre indivíduos ou organizações a partir apenas da própria situação, sem recorrer à psicologia dos indivíduos envolvidos. É fácil perceber que foi exatamente isso que fizemos no caso da Batalha do Mar de Bismarck. Muito provavelmente nenhum de nós foi membro do alto comando naval japonês ou do comando aliado na Ásia, ou mesmo participou da batalha, certo? Não sabemos o que se passou na mente dos comandantes que tomaram as decisões, ou mesmo dos militares de soldados que lutaram, milhares de soldados que lutaram e perderam suas vidas naquele conflito. Contudo, porque são todos aspectos subjetivos, que eles pensavam, o sentimento deles, as emoções deles, mas nós temos dados objetivos, ou seja, que eles venceram a batalha e como eles venceram a batalha de maneira objetiva. Fomos capazes de, pelo menos, mesmo sem conhecer esses homens que viveram, né, explicar suas ações e desfecho da batalha. O que Popper está afirmando é que o mesmo método tem boa chance de funcionar, seja para comandos militares na Segunda Guerra, seja para entender as ações do imperador Carlos Magno na Idade Média. Então, a teoria dos jogos é um excelente exemplo desse método e vamos procurar mostrar que ela se aplica a um grande número de situações, não apenas da batalhas militares. Lógico, nosso objetivo aqui é mostrar como nós podemos aplicá-la, né, ao nosso dia a dia, ao nosso relacionamento. Vira e mexe, marido e mulher estão numa relação de teoria dos jogos. Você com a sua namorada, seu cônjuge, ou a pessoa com que você está em uma união estável, ou seus filhos, vocês estão ali fazendo decisões, às vezes, políticas, que envolvem teoria dos jogos. Você vai ter que decidir certas coisas que envolvem o relacionamento de vocês, o relacionamento familiar, a estabilidade do relacionamento. Então, a teoria dos jogos é um excelente exemplo desse método e vamos procurar mostrar que ela se aplica a grande número de situações e não apenas as batalhas militares. Irá nos ajudar a entender, por exemplo, por que cartéis funcionam em alguns casos, mas em outros não. Porque as empresas muitas vezes pagam prêmios como incentivo aos seus executivos, porque alguns leilões funcionam melhor do que outros, porque reservas de recursos naturais são depredadas, porque políticos de partidos com diferentes matrizes ideológicas tendem a assumir propostas parecidas. Então, por exemplo, decisões também dos políticos da Lava Jato é um exemplo disso, baseado em teoria dos jogos.
Pessoas que delação premiada, baseada em delação da teoria dos jogos. Se você decidir delatar o outro, pode pegar menos tempo na prisão. Se não delatar, pode pegar mais tempo. Se os dois delatarem juntos, pode pegar um tempo mediano. E por aí vai. Né? Um tempo meio. Se era 10 anos, pegava 5. Se os dois delatarem juntos. Se um delatar e o outro não delatar, quem delatou pega 1 ano, ou nem pega nenhum, não vai preso. Aí o outro pega 10 anos. Tipo isso. Entende? Então você pode realmente utilizar em vários contextos. Seremos capazes de analisar tudo isso sem recorrer em nenhum momento a uma investigação sobre o que os indivíduos envolvidos nessas interações pensam ou sentem. A teoria do jogo nos permite elaborar várias explicações para esses e outros fenômenos da vida social, desde que haja interação entre indivíduos conscientes de que suas decisões individuais afetam a todos. Então, pessoal, o ponto de partida da teoria será sempre um modelo. Nós vamos estudar modelos. Pode ser um modelo simples, como o que empregamos na análise da Batalha do Mar de Bismarck, ou um modelo mais complexo. Em teoria dos jogos, há vários tipos de modelos, de acordo com o tipo de interação que estiver sendo analisado. Teremos a oportunidade de estudar que tipo de modelo se adapta melhor a cada tipo de situação de interação estratégica. Isso é legal. Não é possível tratar de todas as situações de interação, de fato estratégica, como o mesmo modelo, uma vez que há diferentes tipos de situações de interação. Há interações que acontecem apenas uma vez e nas quais os agentes envolvidos decidem simultaneamente, outras que se repetem no tempo, outras em que os agentes envolvidos decidem em uma ordem bem definida, outras em que alguns decidem já conhecendo as decisões dos outros agentes, etc. Então, você pode decidir baseado na informação que você tem, simétrica, ou pode decidir no escuro, baseado em informação assimétrica. Você nem tem informação ou em fake news. Quem decide baseado nas fake news, imagina você decidir questões importantes baseado em fake news. Olha, as decisões políticas, as decisões empresariais, as fake news prejudicam muito os jogadores. Não tem realmente informação consistente e as fake news tomam conta, elas fazem, principalmente no cenário político, né? Todavia, independentemente do tipo de interação que estivermos estudando, o ponto de partida será sempre um modelo. Já tínhamos feito uma breve referência à importância da especificação do modelo em nossa análise da Batalha do Mar de Bismarck. Selecionamos, então, apenas 2 elementos das inúmeras decisões de ambos os lados ao longo dos eventos que se sucederam antes e durante a batalha. Quais as rotas que poderiam ser escolhidas pelos japoneses para enviar o comboio e em quais rotas as forças aliadas poderiam fazer o reconhecimento no primeiro dia de ataque? Com apenas esses 2 elementos, fomos capazes de explicar as decisões dos aliados japoneses. Se tivéssemos escolhido o outro elemento da mesma situação para explicar o que ocorreu, provavelmente não teríamos uma compreensão adequada das ações militares. Assim, a especificação adequada do modelo é essencial para que o objetivo de entender a lógica da situação seja alcançada, né? Então, aqui devemos fazer uma advertência. Da discussão superficial da Batalha do Mar de Bismarck, pode ficar a impressão de que a teoria dos jogos tem uma receita pronta para dar conta de qualquer situação de interação estratégica. Não é bem assim. Qualquer que fosse o caso, haveria uma fórmula infalível de se definir o modelo, aplicá-lo ao caso concreto ou encontrar a melhor maneira de encontrar a estratégia da situação. Então, a teoria dos jogos depende muito do modelo que você vai utilizar, né? Lógico. Tem alguns modelos que são aplicáveis a muitas áreas, muitos contextos, mas nós vamos precisar estudar melhor alguns modelos, algumas teorias dentro da teoria dos jogos para poder perceber a aplicabilidade, a melhor aplicação, ok? Como se houvesse um manual que fornecesse respostas prontas para qualquer situação de interação estratégica, e não é isso. Deve-se enfatizar que não é o propósito dessa disciplina fazer com que você perceba como se tivesse uma receita pronta para você dar uma solução estratégica aplicável à vida real de maneira uniforme para todos os casos. Não. Nós precisamos analisar cada caso concreto, para, a partir desse caso concreto, ter uma percepção do que decidir. Qual a decisão?
Aumentar a quantidade, diminuir quantidade, aumentar preço, diminuir preço, aumentar a quantidade vendida e por aí vai. Como explica novamente John Macmillan, a decisão estratégica é, ao mesmo tempo, uma ciência ou uma arte. Embora o conhecimento da ciência seja uma condição necessária se desejamos nos tornar bons estrategistas, não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente, então, você conhecer simplesmente a ciência, a teoria. Você precisa de entender as questões práticas. Um belo exemplo, pessoal, é o jogo de xadrez. Você estuda as táticas, a abertura, o desenvolvimento, a finalização do jogo, as condições para ser um bom enxadrista, o que é necessário. Você vai precisar, às vezes, ler o comportamento do outro enxadrista, ler a atitude dele. Para se tornar um campeão, você precisa se exercitar muito, estudar muito muitas estratégias. A arte da estratégia somente se desenvolve com a experiência. Então, é realmente no dia a dia. O problema é que a experiência não apenas nos permite distinguir o que é essencial do que é importante. Ao se formular um modelo de jogo, mas também, em alguns casos, isso é essencial. Vamos nos permitir perceber os elementos específicos da situação, embora possa não estar sempre contemplado na teoria. Algumas vezes tem um papel decisivo no desenvolvimento de uma situação de interação estratégica, né? Teoria dos jogos, nós podemos perceber, então, que é um bom guia, um excelente guia, na verdade, que nós temos aí o que é necessário, embora não seja uma receita pronta, né, nós temos aí os elementos que podem nos ajudar, e baseado na nossa experiência, na experiência que você tem de trabalho, em situações que você precisou fazer decisões estratégicas, tomar realmente decisões. Isso vai te ajudar na tomada de decisão. Por isso que é importante a experiência. Você já está ligado a aquele ramo de atividade, se é esteticista, se você trabalha no ramo do agronegócio, se você trabalha no ramo de venda, de comércio, conserto de eletrodomésticos, de eletrônicos, de ar-condicionado, geladeira. Você vai precisar pensar em estratégias para aumentar a sua produtividade, os seus consertos no período da pandemia. Então, você precisa estudar, analisar qual é a melhor estratégia para você fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível. Às vezes é mercado digital, você divulgar o seu produto, você vai precisar começar a pensar nisso. Quais são as interações estratégicas, lógicas que você pode desenvolver, né? A experiência pode te ajudar muito no caso concreto. O que vemos, então, no estudo da teoria dos jogos? Ela possui duas vantagens. Qual a primeira vantagem da teoria dos jogos? Ela ajuda a entender, teoricamente, o processo de decisão dos agentes que interagem entre si, a partir da compreensão da lógica da situação em que estão envolvidos. O termo, teoricamente, está enfatizado, pois se trata de estudar, por meio de abstrações, como se desenvolve o processo de tomada de decisão, né? Então, é isso. Basicamente, teoria dos jogos, como tomar decisões ótimas. Decisões que reduzem custo, maximizem lucro, maximizam produtividade, a permanência e a expansão de uma empresa no mercado e por aí vai. Utilizar abstrações significa excluir da análise todos os fatores particulares e acidentais que podem afetar o resultado do processo em estudo, que não quer dizer, em absoluto, que esses fatores não possam ser importantes na determinação do resultado final em uma situação concreta e específica. Logo, na teoria dos jogos, irá permitir identificar a lógica do processo de interação estudado, desde que sejam respeitadas as hipóteses dessa teoria e aplicando o modelo adequado às circunstâncias específicas do caso, né? Resultados muito diferentes do previsto serão obtidos caso essas hipóteses não sejam respeitadas. Então, é muito importante, assim como nós utilizamos hipóteses no método científico, na teoria dos jogos nós precisamos realmente respeitar as hipóteses que existem, as hipóteses relacionadas ao nosso modelo. Quem vai escrever vai fazer um relatório, uma pesquisa científica, tem que utilizar hipóteses. Na teoria dos jogos, você utiliza hipóteses. Nessa guerra do Mar de Bismarck, foi utilizado hipóteses, com certeza, da decisão que os japoneses iriam tomar. As particularidades, situações, tudo precisa ser adequadamente compreendido. A teoria ela tem sua importância, mas é muito mais importante
conhecer a sua limitação dentro do contexto do jogo e o que você pode realmente fazer baseado na teoria existente e no aspecto prático. A teoria dos jogos ela ajuda a nos desenvolver a capacidade de raciocinar estrategicamente. O que é que nós estamos nessa disciplina desenvolvendo? Pensamento estratégico, capacidade de decisão estratégica, explorando a possibilidade de interação dos agentes, possibilidades estas que nem sempre correspondem à intuição. Não necessariamente vai ser uma coisa intuitiva. Você pode tomar decisões baseadas em informações objetivas. Entende, pessoal? Não é uma coisa abstrata ou de abstração meramente, não. Explorar as possibilidades resultantes da interação estratégica entre agentes, em particular, aquelas que vão de acordo com a intuição, é uma excelente forma de desenvolver um raciocínio estratégico. Então, isso porque quando os indivíduos ou organizações estão envolvidos em processos de interação estratégica, algumas vezes existem possibilidades que dificilmente seriam percebidas sem o treinamento proporcionado pela teoria dos jogos, ok? Então, é importante nós percebermos, então, um exemplo aqui. Vamos chamar aqui o jogo de votação da diretoria. Vamos chamar esse jogo assim, aqui nesse exemplo. Imagine que a diretoria de uma empresa hipotética vai se reunir para definir, por meio de votação, os planos da empresa para o ano seguinte. Vamos supor que há apenas 3 decisões possíveis. Investir na construção de uma fábrica, que vamos chamar de investir. Ampliar fábrica já existente, chamada, então, ampliar. Ou aplicar os recursos no sistema financeiro. Aplicar. Investir, ampliar ou aplicar. 3 decisões. Investir na construção de uma fábrica, vamos chamar investir, essa opção. Expandi-la, ampliar e fazer aplicações financeiras, aplicar. E aí nós estamos falando da votação de uma diretoria. Vamos supor também que, para facilitar a decisão, os diretores decidem votar em 2 turnos. Primeiro eles vão votar, constrói a nova fábrica ou se ampliam já existente. Constrói ou amplia? Votam então novamente, né, depois votam novamente, decidindo entre a escolha vitoriosa na primeira votação e a opção de aplicar os recursos no sistema financeiro. Então, aplicar. O quadro, então, nós vemos aí 1.2, apresenta a preferência dos diretores por ordem de prioridade. Observa aqui, ó. Vantagem de estudar aqui a teoria dos jogos. Preferência dos diretores. Diretor 1, diretor 2, diretor 3. Quais são as possibilidades de diretor 1? Investir, aplicar, ampliar. 2. Aplicar, investir, ampliar. 3. Ampliar, investir, aplicar. Nessa ordem. Então, o diretor 1 investiria primeiro no mercado de capitais. O 2 investiria na empresa. Construção. O 2, a primeira decisão dele seria aplicar no mercado financeiro. O 3 seria ampliar, né? Ampliar. O quadro deve ser lido da seguinte forma. O diretor 1 prefere investir e aplicar e prefere aplicar e ampliar. Investir a aplicar e prefere aplicar a ampliar. Essa é a leitura. O diretor 2 prefere aplicar a investir e prefere, por sua vez, investir a ampliar. E o diretor 3 prefere ampliar a investir e investir a aplicar. Qual seria o resultado da votação nessas possibilidades? Caso não haja interação estratégica entre os diretores, ou seja, caso cada um deles vote sem levar em consideração as preferências dos demais, o resultado é fácil de ser obtido, basta seguir as preferências do quadro. Então, nós vemos aí no primeiro turno da votação, a ter de escolher entre investir e ampliar, o diretor 1 escolherá investir, sua primeira opção. O diretor 2 ele vai escolher investir, sua segunda opção. Note que sua primeira opção, aplicar, não está sendo votada agora. O diretor 3 votará em ampliar, sua primeira opção. Investir derrotará ampliar por 2-1. No segundo turno é fácil que a opção investir será vitoriosa. Receberá os votos do diretor 1 e do 3. Aplicar é a sua última opção. Enquanto aplicar, receberá apenas o voto de 2 diretores.
Contudo, esse resultado foi obtido a partir da hipótese de que cada diretor vote sem levar em consideração a opinião dos demais. Se um deles resolvesse agir estrategicamente, ou seja, reconhecendo a interdependência de suas escolhas, o que aconteceria se todos eles tivessem informação perfeita, ou seja, simétrica? Vamos supor que o diretor 2 resolvesse agir dessa maneira. Ele percebe que, em vez de votar a investir, ele votaria em ampliar. Essa seria a opção dele, vitoriosa, ampliar. No segundo turno, quando fosse a vez de votar entre ampliar e aplicar, a opção aplicar sairia vitoriosa com o voto do diretor 2, mais o voto do diretor 1, que prefere aplicar a ampliar. O diretor 2, ao considerar estrategicamente as preferências dos demais diretores, estaria melhor do que no primeiro caso, pois agora seria vitoriosa a opção aplicar, que é a sua primeira opção. O que vemos nisso tudo, então, pessoal? O diretor 2 teve de votar em ampliar no primeiro turno. A opção que ele menos desejava, mas que permitiu que sua primeira opção aplicar acabasse sendo vitoriosa. Assim como um exemplo simples, podemos ilustrar o fato de que interações estratégicas envolvendo votação pode ser mais interessante, dependendo da votação como a votação é realizada, da forma como a votação é realizada. Votar na sua pior escolha, ainda que isso pareça ir de encontro à nossa intuição, né? Votar realmente é importante, né? Pode ser intuitivo, contra a nossa percepção intuitiva, mas realmente é a melhor opção, né? Esse tipo de exercício amplia a percepção das possibilidades de interação estratégica entre agentes que reconhecem sua interdependência mútua e que agem racionalmente, e que uma das principais vantagens no estudo da teoria dos jogos, você pressupõe que os agentes econômicos, os agentes que vão tomar decisão estratégica, são racionais, né? Então, é um estudo que ajuda muito, tendo essa premissa como base, né? E aumenta as chances de compreender, de estudar, as possibilidades de interação serão muito reduzidas. Então, vamos começar uma caracterização um pouco mais precisa do que pode ser considerado um jogo. O que é um jogo de verdade? Agora, situações que envolvem interações entre agentes racionais, que se comportam estrategicamente, podem ser analisadas formalmente como um jogo. Então, esse comportamento estratégico pode ser considerado um jogo. Assim, um jogo nada mais é do que uma representação formal, que permite análise de situações em que os agentes interagem entre si agindo racionalmente. Esse é um princípio básico. Uma premissa da teoria dos jogos. Os agentes econômicos são racionais. Ok? Então, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de análise, porque contém elementos necessários à compreensão do objeto de estudo da teoria dos jogos. Vejamos aí os elementos. Um jogo é um modelo formal. E significa a teoria dos jogos e envolve técnicas de descrição e análise. Ou, em outras palavras, que existem regras pré-estabelecidas para apresentar e estudar um jogo. Portanto, o estudo dessas técnicas é um elemento fundamental para a compreensão da teoria. Interações. Os jogadores interagem. As ações dos jogadores, dos que estão envolvidos, elas devem ser consideradas individualmente, de maneira que percebamos que elas afetam os demais jogadores. É importante também considerar que em situações em que as ações de um agente não chegam a afetar os demais, como, por exemplo, as decisões de oferta de um vendedor em relação ao mercado pulverizado, no qual cada vendedor representa uma fração tão pequena da oferta total, que não pode influenciar com suas decisões o preço de mercado. Então, não será essa, todavia, a abordagem aqui adotada. Considerando os processos que envolvam a interação entre os agentes, né? O que é um agente nesse jogo? Tem a interação, tem um agente, tem um jogo. É aquele indivíduo, um grupo de indivíduos, ou empresa, ou instituição, ou partido político, ou instituição, como o Congresso toma decisões, o Executivo Federal toma decisões, o Executivo Legislativo, o Judiciário, o Executivo em todas as esferas, né? Ou seja, federal, municipal, estadual, enfim, todas as esferas os executivos tomam decisão, né? Governadores, presidentes,
presidente, quer dizer, e presidentes, quando nós falamos em presidentes de empresas, de entidades, de corporações. Então, esses são agentes. No caso em que o empregado decide se vai ou não pedir um aumento a seu patrão, ou um grupo de indivíduos pode ser um agente, como no caso de empregados que decidem fazer greve por melhores salários. Em ambos os casos, um agente é denominado, em teoria dos jogos, um jogador. Todos os agentes são jogadores. E via de regra, quando nós falamos de relacionamento, dependendo das decisões políticas, econômicas que qualquer cônjuge vai tomar, são jogadores. E aí nós temos aí uma interação e tem o jogo. Às vezes a pessoa quer jogar bola e a esposa não quer que jogue bola, que fique em casa. Né? Às vezes o cara quer sair com os amigos e faz um agrado para a esposa, compra um anel, compra umas flores, compra um chocolate, e aí vai, perde o jogo, consegue sair. Né? Então, a teoria dos jogos é isso. Envolve interação, envolve agentes, envolve jogadores. Certo? A premissa básica é a racionalidade dos agentes econômicos, que vamos entender que eles, na verdade, têm objetivos que são claros, que são definidos, que são objetivos. Objetivos, realmente, objetivos que são definidos objetivamente, melhor dizendo assim. São objetivos que são definidos objetivamente, que são mensurados objetivamente, que têm critério. É isso que eu quero dizer, que eu estou dizendo. Né? A questão realmente é que essa racionalidade é uma das mais complexas que podemos perceber ou conceber nas ciências sociais, na psicologia, na filosofia. Então, mas nós temos a oportunidade de falar um pouco sobre essas dificuldades, essa questão da racionalidade. Ela realmente é essencial para nós compreender os limites de aplicação da teoria dos jogos. Então, quando nós falamos aí de comportamento estratégico, por comportamento estratégico, entende-se que cada jogador, ao tomar sua própria decisão, leva em consideração o fato de que os jogadores interagem entre si, e, portanto, sua decisão terá consequências sobre os demais jogadores, assim como as decisões dos outros jogadores terão consequências sobre ele. Então, é óbvio que essas decisões, esse raciocínio complexo, na teoria dos jogos, você realmente vai considerar que você tenta simplificar essa complexidade na decisão dos jogadores. Cada um depende do que o outro vai tomar ou da ação do outro, certo? Do jogador. O que o outro fará, baseado nisso, você pode tomar uma decisão. Vale ressaltar, então, aqui que é importante considerar que, inicialmente, as ideias de interação e comportamento estratégico, essa interação e comportamento são muito importantes, né? Uma vez que são aspectos mais peculiares dos jogos. Um jogo envolve a interdependência mútua das ações de seus jogadores. Isso leva naturalmente os jogadores a considerarem em suas decisões os efeitos sobre os demais jogadores, assim como as reações destes jogadores. Então, o que nós estamos tratando aqui? Quando nós estamos jogando, nós precisamos tomar decisões, e decisões que são estratégicas. Então, essas decisões estratégicas são tomadas de maneira que elas realmente contemplem os objetivos, as possibilidades de escolha, os objetivos, as possibilidades de escolha de todos os jogadores. Jogos que não envolvem decisões estratégicas, como, por exemplo, apostar na roleta ou em cassino, é muito aleatório, né? Não tem muita estratégia isso aí. Jogar no bicho, o pessoal joga no bicho, não tem muito critério. Sonhou ir com um animal, o pessoal tem essas coisas. É muito subjetivo isso. Não tem objetividade. É pura sorte. Então, ele envolve apenas habilidade. Disputa de um final de salto triplo nas Olimpíadas e por aí vai. Então, esse tipo de jogos, a gente não tem como você ter decisões estratégicas. É sorte, é chute. E nós não estamos tratando desse tipo de jogo que é extremamente subjetivo, né? Então, é importante considerar essa questão de estratégia, roleta, essas coisas assim, que não tem... e, às vezes, desde que não são viesados, né, não sejam realmente
resultado de manipulação de resultados, também tem que se considerar isso aí. Nós não estamos considerando isso, não, na teoria dos jogos. É manipulação de dados viesados, não é isso. Nós estamos considerando que os jogadores são racionais e as interações elas são claras, transparentes, né? Não deve haver considerações estratégicas na final de salto triplo, em que cada atleta deverá, cada tentativa, se esforçar para obter o melhor resultado. Depende muito do esforço da pessoa, né? Do treinamento que ela teve, da determinação. Isso, às vezes, tem um viés de subjetividade, né? Maior parte do tempo. Sorte, né? Esses jogos de habilidades é pura sorte, que não envolvem decisões estratégicas, não serão objeto do estudo, nosso estudo na disciplina. Aqui, tá? Então, nós estamos interessados somente em jogos que tenham como ser mensurados, como é que nós vamos mensurar, medir, como é que nós vamos considerar situações claras, definidas, para caracterizar o mundo econômico, empresarial, em que a interdependência entre empresas, governos, consumidores demandam considerações de nossa interdependência mútua. Em outras palavras, estamos interessados apenas em jogos de estratégia. Ok, pessoal? Então, nós consideramos aí os elementos que compõem o jogo, podemos perceber que várias situações em economia e administração são tratados, não são tratados como jogos, embora até mesmo tenham realmente um fundo tenham instrumentos para ser mensurados, né? Então, tem situações que não são tratadas como jogos, e nós não podemos considerar isso em um determinado momento, né? Olha um exemplo aqui, uma montadora de automóveis está decidindo se reduzir a um preço do seu modelo de carro com menores vendas. Como, em geral, há poucas montadoras de automóveis, cada um com participação significativa no mercado, significa que sua decisão terá consequências sobre as vendas das empresas que produzirem modelos concorrentes do seu. Isso deverá ser levado em consideração, pois a decisão de reduzir o preço do modelo poderá levar as empresas competidoras a também reduzirem seus preços. Por outro lado, as outras empresas devem considerar, ao definirem os preços de seus modelos, a possibilidade da empresa em questão reduz o preço de seu modelo cujas vendas não vão bem. Então, não tem uma boa venda, um bom retorno, talvez seja uma estratégia interessante, um produto que não tem muita demanda, se livrar, talvez, logo dele, reduzindo o preço e vendendo logo. É uma estratégia. Observa aí que a Ford, ela tirou a sua base estratégica de produção, de manufatura, né, de produção de veículos do Brasil. Ela tirou sua base estratégica. Ela vende, ela quer vender, mas ela não quer empregar funcionários e investir aqui com recursos dela para grande produção. Imagine. Eu acho também que o governo não deve mais subsidiar empresas assim. Nem impostos, nem nada. Só quer montar isso aí fora, né? Então, ela utilizou uma estratégia para reduzir custos e saiu do nosso país. Ah, não, o custo do Brasil é alto e tal. Sendo que ela se beneficiou muito tempo também com subsídios governamentais, né? Como outros montadores. Mas agora, com a crise, estão tentando sair do país. São estratégias dos jogos, são jogadores, são players, né? Nós chamamos de players, são jogadores, né? Um país membro da OPEP, Associação Mundial dos Produtores de Petróleo, um exemplo, avalia se vale a pena restringir sua produção de petróleo para sustentar o preço do produto. Aí os líderes da OPEP, por sua vez, consideram a possibilidade de os países membros respeitarem suas cotas no momento de reduzir a produção. Aí você percebe aí, poxa, a OPEP ela influencia no mercado internacional do petróleo. Aumentar ou diminuir o preço do petróleo reflete muito no custo de produção de roupas que dependem de subprodutos do petróleo, computadores, plásticos que são utilizados em vários produtos no mundo. Então, o petróleo, quando você pensa nele, pensa nos derivados, nos subprodutos do petróleo. E isso é importante para considerar quando você fala em teoria dos jogos, tá? Uma empresa química está decidindo se constrói uma nova fábrica em um mercado no qual ainda não possui nenhuma. É um exemplo. Para isso, irá considerar a capacidade instalada da indústria, já estabelecida no mercado com seus produtos, e tornando assim a margem de lucro para sua nova fábrica inaceitável. As empresas instaladas, por sua vez, no momento de decidirem o quanto deverão investir em capacidade produtiva,
e não considerar a possibilidade de aquela empresa entrar no mercado. Então, decidir uma empresa entrar no mercado ou não, dependendo se ela produz, se ela é de comércio, se ela é montadora, se ela não é, se ela decisões de estabelecer empresas envolve decisões logísticas, envolve decisões de roteirização, de planejamento, de aspecto tático, operacional, se é a base operacional que vai estar ligada a uma cadeia de produtiva. Então, são decisões estratégicas importantes, né? Uma empresa considera a possibilidade da aquisição hostil de uma outra empresa. A empresa que está sendo ameaçada, por sua vez, considera a possibilidade de necessidade da adoção de medidas defensivas para tentar impedir a aquisição hostil. Então, você vê que existem empresas que querem engolir outras, que é uma canibalização em certos setores de concorrência monopólio, oligopólio, melhor dizendo, né? Uma empresa que ela monopolista só está ela, mas se começa a surgir uma outra que quer concorrer com ela, aí ela já engole e compra, né? Então, essa hostilidade, essa ameaça, ela precisa ser considerada se vale a pena a empresa menor que está surgindo, com menor poder de compra, de oferta no mercado, se ela aguenta ficar no mercado, se ela tem condições de ficar no mercado. Muita coisa precisa ser considerada, né? E envolve teoria dos jogos. Esses exemplos que nós falamos agora caracterizam um jogo. A montadora de automóveis está decidindo se reduz ou não o preço do modelo com vendas satisfatórias. Sem dúvida alguma, há alguma interação entre as decisões da montadora e os seus concorrentes. Com certeza, ela está considerando isso. A montadora ela vai tentar se comportar de maneira racional, empregar os meios de que dispõe para tornar suas decisões da melhor forma possível, de maneira objetiva. Ou seja, ela quer maximizar lucros e minimizar custos. Ela vai tentar antecipar quais serão as possíveis reações da outra, prever comportamento de venda ou de receita ou de preço para tomar alguma decisão. No caso da Ford, foi sair, ela resolveu sair, pede para sair, né? Então, deixou sua base assim, produtiva aqui próximo, se não me engano, na Argentina. Né? Então, foi uma decisão estratégica. Certamente ela tomou essa decisão, não foi agora, é uma decisão que foi tomada antes, certamente, não foi por causa da pandemia simplesmente. Outros motivos que levaram ela a tomar essa decisão, com certeza a atitude dos players que estão no nosso mercado também. Então, existe guerra de preços em vários lugares do mundo, como na Europa, principalmente nesses setores automobilísticos. Em setembro de 2004, a Ford Motors do Reino Unido passou a oferecer um desconto de 25% em seu modelo Ford C-Max. Segundo matéria publicada no Financial Times, em 24 de setembro de 2004, esse desconto passou a ser oferecido porque a empresa avaliou mal a demanda da versão diesel do modelo do mercado britânico, cujos modelos têm a especificidade de serem conduzidos com a direção no lado direito. Outro desconto da Ford acirrou a guerra, né, de preços de automóveis no mercado europeu. A Fiat, por exemplo, passou a buscar a redução de seus custos para manter seu parcela no mercado, né? Então, nós vemos aí que a interação se dá entre a OPEP e os próprios países membros, no segundo caso. A organização decidiu reduzir excessivamente a produção local total dos países membros, visando a obter um preço muito elevado para o petróleo. É provável que as cotas de produção assim fixadas sejam desrespeitadas por vários países produtores que teriam a ganhar produzindo mais com preço elevado. Por outro lado, cada país membro tem de considerar os custos e os benefícios antes de decidir se obedecerá às cotas definidas pela OPEP. Se decidir oferecer, corre o risco de sacrificar sua receita da venda de petróleo, ao passo que os países que eventualmente desrespeitam as cotas podem se beneficiar de preços mais altos. Preço mais alto e ao mesmo tempo em que vendem mais. Contudo, se todos os países membros racionarem da mesma forma, ninguém cumpre as cotas e a tentativa de aumentar o preço fracassa. Obviamente, um problema de interação estratégica. É um problema de estratégia, né?
Então, você vê aí várias situações de estratégia, por exemplo, Mercado Internacional de Petróleo, a OPEP, ela foi fundada em 1960 pelo Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Países aí que são os membros fundadores da OPEP. Até o início de 1970, a OPEP era uma organização com pouca expressão. Mas em 5 de outubro de 73 começava a guerra de Yom Kippur com Israel, sendo atacada pelo Egito e pela Síria. Naquele mesmo momento, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos do Ocidente demonstraram apoio à causa israelense, o que levou vários países árabes a decretar um embargo de petróleo aos países que apoiavam Israel. A oferta de petróleo iria sofrer restrições ainda ao longo dos anos 70, né? A Revolução do Irã de 1979 e a Guerra do Iraque de 1980 foram fatores adicionais à restrição da oferta do início dos anos de 1980. Então, eu queria compartilhar isso aí com vocês, nesse momento de aula. Tá? Obrigado aí, valeu. Tá? Muito obrigado por tudo, pessoal. Valeu mesmo.